Boa noite, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje foi um domingo agitado, né, no Fluminense. Tivemos várias notícias, né, sobre o Fluminense, algumas notícias boas, né. Hoje ficamos sabendo que falou foi o Vitor Lessa, que o América de Cali tentou o Santos Moreno por empréstimo, mas o Fluminense recusou a proposta de empréstimo. Mas empréstimo não adianta. O Fluminense tem a expectativa do Santos Moreno, depois de ter ficado esse ano de 2025 parado, né, sem jogar, tenha se adaptado melhor ao nosso país, ao nosso estado, e comece a jogar melhor o futebol no Fluminense nesse período. Ele deve ter oportunidade para jogar nesses 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca. E para ele sair teria que ser por uma venda que fosse vantajosa para o Fluminense. Por empréstimo não adianta, né? Vamos ao segundo episódio aqui. O Fluminense aguarda a reunião, né, da advogada do Hulk, que chegou de viagem e veio para ter uma reunião com a cúpula do Atlético Mineiro, para poder resolver a situação dele e que ele deu ok ao Fluminense. Então o advogado tem que resolver a situação com o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro deve um dinheiro ao Hulk de premiações e outras coisas mais, e ao seu empresário, né? E a advogada veio para resolver esse problema. A advogada muito boa, já resolveu esse problema do Hulk, eu acho que quando ele estava na China, liberando o jogador para vir jogar no Atlético Mineiro. E agora veio resolver para liberar o jogador do Atlético Mineiro para jogar no Fluminense. Soube que de algumas fontes, não sei se são verdadeiras, né, que o contrato com o Fluminense do Hulk é por 3 anos. Né? Então, tem que aguardar para ver se o Fluminense contratar o Hulk, se realmente vai ser um contrato de 3 anos. Eu vi no, no canal de YouTube ainda agora, eu não lembrei agora o nome, mas aí eu não sei se realmente é verídico esse prazo de contrato se o Hulk vier jogar no Fluminense. E também hoje mais cedo eu soube eu vi no Sentimento Tricolor, o André falou que o Zenit aceitou vender o Nino por 10 milhões de euros para o Fluminense. Agora resta saber se o Fluminense vai conseguir contratar e como o Fluminense vai conseguir arrumar o dinheiro para contratar o Nino por esses 10 milhões de euros. De repente pode ter uma ajudinha do André Esteves, né, do Banco BTG, que pode ser um dos majoritários da SAF que deverá ser aprovada no Fluminense. Aí seria uma parte do valor que que a SAF iria injetar no Fluminense, trazendo o Nino, que seria um bom investimento, mesmo que seja um empréstimo, o Fluminense pagar depois, ou que o Fluminense consiga parcelar com o Zenit o valor do Nino, mas trazer o Nino seria uma grande contratação, aliás, seria a maior contratação do Fluminense esse ano. Até porque ele formaria uma dupla de zaga muito boa com o Gemer. Então seria excelente. E eu acredito que o Fluminense faça esse esforço e consiga esse dinheiro para contratar e trazer o Nino, fazendo uma apresentação maravilhosa como fez com o Marcelo e com o Thiago Silva também, porque o Nino realmente será um grande reforço para o Fluminense. Aí com o Fábio, Nino, Gemer, Samuel Xavier e Savarino, pô, aí vai ser maravilhoso. E Martinelli, Hércules e o
Savarino não, seria Fábio, Samuel Xavier, Nino, Gemer e Arana. Aí seria Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Savarino, o centroavante e o Canóbio. Esse time vai ficar maravilhoso. Vamos ver. Só resta trazer o Nino, o Savarino confirmar e trazer um grande centroavante para ficar maravilhoso. E trazer alguns bons jogadores para ser reserva também. O René já é um grande reserva. O Fluminense e o Botafogo acertaram se acertaram sobre o Savarino, né? Falta só o ok do jogador, né? Do Savarino, para o Savarino vir o Fluminense, e contrapartida o Fluminense cedeu o Wallace Davi para ir para o Botafogo. E ainda vai pagar um valor em dinheiro para o Botafogo. E o Fluminense vai ficar com uma parcela do passe do Wallace Davi para uma futura venda pelo Botafogo do passe do Wallace Davi. Eu acho que o Wallace Davi pode vir a ser um grande jogador, mas pode vir a ser um jogador normal. E o Savarino já é uma grande realidade. Então é uma discussão interessante, difícil de prever o futuro. A gente pode imaginar agora o momento, o que vai acontecer no futuro, mas ninguém tem uma bola de cristal para realmente saber o que irá acontecer no futuro. E o Savarino já é uma realidade. Acredito que o Savarino jogando fora do Engenhão não vai ter tantas contusões como teve esses 2 últimos anos. E o Arana também, né, que estava jogando lá no Atlético Mineiro, que lá também é uma grama artificial, a grama sintética. Então, com certeza vai ter menos contusões. E vai ser bom para os 2 jogadores. Vai ser bom também para o Wallace Davi, que provavelmente vai conseguir jogar. Então, vão ser 3 jogadores que vão sair satisfeitos, né, nessas contratações do Fluminense. E nessa troca do Savarino pelo Wallace Davi. E se o Botafogo perder o Wallace Davi futuramente, com certeza o Fluminense vai ganhar uma porcentagem desse valor. Então eu acredito que será muito bom para o Fluminense. Agora resta saber sobre o Hulk, né? Que o Hulk deve ser decidido esses dias com a reunião que vai ter da diretoria do Atlético Mineiro, com essa advogada que é muito boa advogada, que parece que ela até conhece o Mário Bittencourt, e deve ser tudo resolvido. E pelo que informaram aí, talvez seja um contrato de 3 anos. Vamos aguardar para saber. Vamos aguardar para saber. Aí, agora hoje teve também treinamento dos jogadores que vieram. Eu acho que porque a maior parte dos jogadores que estão vindo para treinar estão saindo, né? O Lavega saiu. Era um jogador que ia se apresentar, que se apresentou no dia 2 para... Não, iria se apresentar, que ele não chegou a se apresentar dia 2 para fazer parte desses 3 primeiros jogos. Saiu, foi emprestado para o Curitiba. O Wallace Davi também se apresentou para fazer parte desses 3 primeiros jogos carioca. Vai ser trocado pelo Savarino. Eu acho que deve ser trocado, porque falta o Savarino chegar no Rio de Janeiro, dar ok, fazer os exames médicos e ser aprovado e assinar contrato com o Fluminense. Da mesma maneira o Wallace Davi com o Botafogo. E agora vamos ver quem é que ficou para se apresentar nesse primeiro período aí de jogadores. Alguns jogadores que foram contratados devem se apresentar também agora, né? Eu acho que o Arana deve fazer preparação junto com esses jogadores do dia 2, acredito eu. O Savarino vier, talvez também faça. Não sei se ele vai jogar, mas talvez faça.
e vamos ver quem são os outros jogadores que vão se apresentar e jogar. Né? Porque o Jamer parece que já está treinando com esses jogadores do dia 2. Espero que o Nino chegue, né? Que o Fluminense amanhã ou mais tarde da terça-feira consiga resolver a situação do Nino, para a gente manter um time bem forte para tentar o bicampeonato do campeonato da Libertadores e também para conseguir ganhar o brasileiro desse ano, porque é muito difícil. Tem muitos times se reforçando, e vai ser um campeonato muito difícil, como sempre foi, mas ultimamente com o Flamengo e Palmeiras tendo uma grande força aí em relação a dinheiro, vamos ver como é que vai ser esse ano. Eu sei que se vierem esses jogadores que estão para vir e chegar um grande centroavante aí também para jogar no Fluminense, se não tiver ninguém contundido, vai ser um páreo duro para os outros dois times, Palmeiras e Flamengo também. Apesar deles terem um elenco grande, né? Mas vamos ver. Vamos aguardar para ver o que acontece. Então tem os treinamentos dos jogadores. Quinta-feira o segundo grupo já se apresenta, que é dia 8. Aí vão começar a treinar para o brasileiro, perdoe-me, cada hora, né? Para o brasileiro, para a segunda parte do Carioca e também para a Libertadores, que está para chegar em Copa do Brasil. Vamos aguardar, ver os reforços que ainda vão chegar, mas o Fluminense está começando a montar uma equipe muito boa. Eu vi no Nino, então, cara, um centroavante, o Nino, o Savarino confirmando isso aí. Eu gosto muito do Savarino, é um grande jogador. Ele me lembra um pouco uma mistura de áreas com Conca, né? É um jogador que ele arrasta a bola, dá bons passes, joga de ponta indo para o meio, faz grandes lançamentos, é um excelente jogador. Ele não sentiu nenhuma contusão e tendo um filé lá para tratar dele também e jogando em grama natural, com certeza ele dificilmente vai se machucar e vai ter um excelente ano de 2026 Fluminense. Agora o Fluminense tem que ter bons reservas também, que não dá para os jogadores jogarem 90 minutos de todos os jogos que vão ter esse ano. Então, além dos 11 titulares, tem que ter grandes reservas também. E continuo batendo na tecla que o Fluminense tem que trazer um grande goleiro para ser reserva do Fábio, para se acontecer alguma coisa com o Fábio, esse reserva está à altura para poder substituir o Fábio em algum momento difícil. Imagina o Fluminense trazer grandes jogadores, montar uma seleção, aí o Fábio se contunde, aí vai botar quem para agarrar no lugar dele? Tem que pensar nisso também. Os goleiros que estão lá na reserva, eu não confio para substituir o Fábio. Então o Fluminense tem que pensar nisso. Isso é uma coisa que eu tenho levantado desde o ano passado. Vamos aguardar para ver como é que acontecem as coisas. O Samuel Xavier, para variar, no começo do ano renovou o contrato dele por mais um ano. Vai até o final de 2027. Né? Então, vamos aguardar e vamos ver o que acontece por aí. Vamos ver. Agora eu vou falar a segunda parte do nosso vídeo. Como todo mundo sabe, eu fiz esse canal com a Cara Coragem, com a colaboração de uma das sobrinhas da minha esposa, né, a Monique, que me ajudou a fazer o canal, mas ela não está podendo me ajudar com outras coisas que eu queria que me ajudasse, falta de tempo, mas ela ainda vem aqui para me ajudar com certeza esse ano. Aí eu tenho feito com a Cara Coragem, falando mais, né, vendo as notícias, os noticiários dos youtubers que eu conheço assim, né, por assistir e confio nas notícias dele, que eu sei que normalmente eles falam coisas que são verídicas. Então eu venho e falo com vocês aqui e dou a minha opinião, tá? Então, graças a isso e graças à confiança que vocês estão tendo em mim também, por eu fazer isso e procurar trazer coisas verídicas, né?
eu estou com 703 inscritos, graças a Deus. Pensei de não ter nem 50, mas graças a Deus estou com 703 inscritos. Então eu agradeço a todos que se inscreveram no canal, que deram like, compartilharam o nosso canal. E peço a todo mundo que se inscreveu no canal que dê o like, compartilhe e fale com todos os seus amigos que não estão inscritos no nosso canal para se inscrever e darem o like e compartilhar. E para pedir aos outros amigos que também não estão inscritos para dar o like, se inscrever e compartilhar. E quem não tiver inscrito, mas que assiste meu canal, por favor, se inscreva, dê o like e compartilhe. Dá o rap, né? Rap, para aumentar a nota do nosso canal. E também peço seus amigos que não estão inscritos para se inscreverem e dar o like e compartilhar. Nisso aí eu agradeço a todos vocês. A outra parte é que eu não tenho tido muito apoio de vocês, que eu tenho só 3 pessoas que colaboraram por enquanto. Eu peço a vocês, todo mundo que colaborar, fazendo Pix para o canal, ajudar o canal, eu vou até, desde que o nome esteja legível no nome que é colocado ali, eu no próximo vídeo vou falar aqui, não falar o valor, mas falar que colaboraram com o Pix para ajudar o canal, tá? Não vou deixar de falar o nome. Eu tenho 2 Pix, todos os 2 Pix são do Banco PicPay. Um Pix é o e-mail, o outro é o número menor, para quem tiver alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson e câncer de próstata. Aí o primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os 2 Pix, como eu avisei anteriormente, são do Banco PicPay. Por favor, colabore com o canal fazendo Pix para ajudar a gente a tentar melhorar o canal aqui. Um abraço a todos, tenham uma linda noite, um bom descanso e amanhã vamos começar novamente a semana com uma grande segunda-feira. Amanhã, 9h30, tem o primeiro jogo do Fluminense na Copinha contra o Água Santa. Se puderem assistir, assistam para ver, de repente, se tem algum jogador da base, né? Que, de repente, é reserva do reserva, porque a maior parte tá junto com o grupo que se apresentou no dia 2 no profissional. Mas vamos ver alguns jogadores ali, vou tentar assistir também, se tem condição de depois integrar o sub-20 e o profissional do Fluminense. Tenha uma linda noite, colabore com o nosso canal fazendo Pix. Até a próxima, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser, com grandes notícias de grandes contratações para o nosso Fluminense nesse ano 2026. Fiquem todos com Deus. Amém.